Existem alguns detalhes em Mateus, no capítulo 8, que talvez você nunca tenha percebido. Jesus tocou no leproso antes mesmo de curá-lo. Ele poderia simplesmente dizer ser limpo, mas antes da palavra veio o toque. E quando você entende quem era esse homem, percebe que esse toque pregava uma mensagem antes mesmo de Jesus chegar a abrir a sua boca. Jesus tinha acabado de pregar o Sermão do Monte. Mateus 7 termina dizendo que a multidão estava maravilhada porque Jesus ensinava com autoridade. Então começa Mateus 8. Jesus desce do monte e encontra um leproso. É como se Mateus estivesse respondendo. Essa autoridade que Jesus demonstra quando fala também funciona diante daquilo que ninguém consegue resolver e não aparece um problema pequeno. Aparece um homem considerado impuro. Levíticos capítulo 13 mostra que sua condição não afetava somente o seu corpo, afetava a sua convivência, os seus relacionamentos, sua participação na comunidade e, por fim, a sua dignidade. E é nesse encontro que encontramos 3 lições poderosas. Primeira lição: não deixe a sua dor afastar você de Jesus. Mateus diz: eis que veio um leproso. Preste atenção, ele veio. Sua condição dizia: fique longe, mas sua fé dizia: eu preciso chegar perto. Lucas, narrando o mesmo episódio, diz que aquele homem estava cheio de lepra, ou seja, a situação desse homem era muito grave. Mesmo assim, ele foi até Jesus. E essa é a primeira lição. Quanto maior for a sua dor, mais perto de Jesus você precisa ficar. Não permita que o problema faça você fugir justamente daquele que pode transformar a sua história. Segunda lição: aprenda a adorar antes mesmo de ser respondido. Mateus continua dizendo: veio um leproso e o adorou. Olha a ordem: ele chegou leproso, adorou o leproso e somente depois ele foi purificado de sua lepra. Ele não disse: Jesus, primeiro muda a minha situação e depois eu te adoro. Ele se prostrou enquanto o problema ainda estava presente. Isso é adoração verdadeira. Abacuque disse: ainda que a figueira não floresça, todavia eu me alegrarei no Senhor. Tem gente que adora quando a porta abre, mas fé é continuar adorando enquanto ela ainda está fechada. Tem gente que glorifica depois da resposta. Esse homem adorou antes do milagre. Porque quem conhece Deus não adora somente pelo que ele faz, adora por quem ele é. Terceira lição: Jesus toca aquilo que todo mundo evitava. Então o homem diz: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Observe, ele não perguntou: tu podes? Ele afirmou: tu podes. Ele sabia que Jesus tinha poder. A questão era: será que Jesus quer fazer isso comigo? E então acontece algo extraordinário. Mateus diz: Jesus, estendendo a mão, curou. Jesus poderia curá-lo sem tocar, mas Jesus tocou. Talvez aquele homem estivesse acostumado a ver pessoas recuando. Dessa vez, ele viu uma mão vindo em sua direção. A mão de Jesus. Existe uma verdade linda aqui. Na lógica da pureza ritual, o contato com aquilo que era impuro era algo sério. Mas quando Jesus toca aquele homem, acontece o contrário. A impureza do homem não vence a pureza de Cristo. A pureza de Cristo vence a impureza daquele homem. Então Jesus responde: quero, seja limpo. O homem perguntou: se quiseres. E Jesus respondeu: eu quero. E se eu quero, fique limpo. E imediatamente ele ficou limpo, ficou purificado da sua lepra. Depois disso, Jesus manda aquele homem apresentar-se ao sacerdote, conforme determinava a lei. E por que, pastor? Porque Jesus não estava apenas restaurando a sua pele, estava começando a restaurar a sua vida. Agora veja como ele chegou e como foi que ele saiu. Chegou leproso, saiu purificado. Chegou excluído, saiu a caminho da reintegração. Chegou intocável, saiu tocado pelo próprio Jesus. Chegou perguntando: se quiseres, saiu tendo ouvido: eu quero. Chegou carregando vergonha, saiu carregando um grande testemunho. Então nunca permita que a sua condição atual escreva a conclusão de sua história. Porque o problema daquele homem explicou como ele chegou até Jesus. Mas foi o encontro com Jesus que determinou como foi que ele saiu.